Olá a todos, eu sou o Hamilton e hoje nós vamos falar sobre uma obra pouco conhecida de Leon Denis chamada O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Este foi o último trabalho de Leon Denis, publicado póstumamente, mas ainda concluído por ele. E nesse trabalho nós observamos a exaltação do espírito céltico francês, que era uma coisa tão presente na personalidade do Leon Denis. Hoje a gente vê que os povos antigos, suas histórias e tudo mais, reais ou imaginárias, sempre causaram um fascínio muito grande nas pessoas. A gente vê, por exemplo, a série de livros e filmes como O Senhor dos Anéis, As Brumas de Avalon e muitos outros, que sempre exercem um fascínio muito grande nas pessoas. Dentre esses povos antigos, um que causou sempre muita curiosidade foram os celtas. Renderam muitas histórias, muitos romances excelentes. Eles viviam naquela região da Gália e da Bretanha, séculos antes de Cristo, não é? Eles até foram conquistados depois pelo Império Romano. Quem não se lembra, né? Muita gente se lembra das histórias de Asterix e Obelix, né? Contra os guerreiros da valente Gália, que retratavam os povos celtas, não é? Os celtas, na realidade, são considerados pelos historiadores os introdutores da metalurgia do ferro na Europa. Para os historiadores, os celtas, inclusive, inauguraram naquele continente, deram origem naquele continente à Idade do Ferro. Tamanha a importância desses povos. E aqueles povos que hoje habitam, principalmente a região da França, da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, ali, País de Gales, Escócia, uma parte da Espanha também, os celtas acabaram se espalhando por muita parte na Europa. Mas os franceses, principalmente, são descendentes, a cultura, a filosofia francesa descendente direta dos celtas, porque era a região onde eles viviam. Dentro do Espiritismo, nós temos uma obra que levou bastante tempo até ser editada no Brasil, e ela não é muito conhecida nem muito divulgada, que foi escrita pelo grande Leon Denis, mas o Denis sempre foi mais conhecido pelo seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Todavia, essa última obra dele, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ela é uma obra extremamente interessante e muito importante, eu diria até, mas é uma obra muito, muito, muito interessante. Vale lembrar que o Leon Denis, ele foi não só um escritor, um filósofo, mas um pensador, ele foi um filósofo espírita. Ele foi um dos principais continuadores da doutrina espírita após a morte de Kardec. Ele, junto ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion, foram praticamente os que continuaram o legado de Kardec após a morte do mestre lyonês. Ele foi tão importante, Denis, que após a morte de Kardec, a cidade de Tours, aonde o Denis nasceu, viveu e acabou falecendo, se tornou meio que o epicentro do movimento espírita na França. Tamanha a importância de Denis, claro, sem relegar uma importância menor o trabalho de Gabriel Delany e de Camille Flammarion. Mas o Denis foi realmente aquele que, com suas escritas apaixonadas e entusiasmadas a respeito do movimento espírita, que deu uma continuidade forte à obra de Kardec. Ele continuou vivendo em Tours, na França, né, onde ele inclusive veio a falecer,
Ele faleceu em Tours em 1927, aos 81 anos de idade. Já estava bastante adoentado, foi acometido de uma pneumonia. Mas mesmo assim, ele conseguiu terminar esta obra. Ele não deixou nenhuma obra incompleta. Este livro, essa obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, foi concluída por ele com o auxílio de algumas pessoas, da secretária dele, umas pessoas que o auxiliavam, apesar do livro ter sido publicado apenas póstumamente, após a sua morte. Mas antes dele falecer, ele chegou a concluir esse livro. Então, a obra, podemos dizer que ela é realmente inteiramente do Leon Denis. Considerado como um livro a não ser editado, né, devido à razão das mensagens, aonde Kardec, onde o espírito nacional francês é extremamente exaltado, esta obra tem, para a doutrina espírita, um valor histórico e cultural muito grande. Ao apresentar relações existentes entre o espiritismo e o celtismo, e um minucioso estudo sobre os países célticos, a origem dos povos célticos, o druidismo, e uma série de mensagens psicofônicas transcritas nesse livro, onde encontramos mensagens de espíritos atribuídas a Allan Kardec, Jules Michelet e Jean de Domremy, que foram figuras e expoentes bastante expressivos da Sociedade Espírita de Paris. Bom, de Kardec não precisamos nem falar, foi o codificador, não é? Nesta obra, o autor Leon Denis aborda as origens célticas do povo francês e principalmente as conexões entre o celtismo e o espiritismo, pegando como base estudos aprofundados da cultura céltica e do druidismo e os livros da codificação, tendo como base esses estudos, com comunicações de espíritos nesse livro, entre outros, como Allan Kardec e Joana d'Arc, inclusive Joana d'Arc com suas lembranças de outras vidas, quando teria vivido entre os celtas. Há mensagens psicofônicas de Joana d'Arc nesse livro. Vale lembrar que Allan Kardec, que nós conhecemos, teria sido o nome celta de quando o Hippolyte Léon Denisard foi druida. Então, as relações entre o druidismo e o espiritismo são de longa data, digamos assim. O livro em si, ele se divide basicamente, a grosso modo, em 3 partes. A primeira parte trata da história desses povos, dos países, das regiões em que viveram, da cultura celta, do que restou dela e como ela está nos dias em que o livro foi publicado, que foi no início do século XX. Ele se aprofunda em detalhes da história destes povos, da cultura, da religião, da filosofia, dos acontecimentos marcantes da história dos celtas, os personagens marcantes e famosos da história desse povo, e descreve detalhes geográficos com precisão e com uma minúcia fantásticas. Inclusive, se você quiser fazer um tour pela Europa buscando os celtas, pode até usar o livro do Leon Denis como referência, porque ele é bastante detalhado e minucioso nesse sentido. Mas a primeira parte ela trata basicamente de esmiuçar e apresentar a cultura celta, a religião celta, o druidismo, os princípios desta religião, os princípios da filosofia que norteavam esses povos. Nós vamos ver mais adiante que eles já tinham muitas noções e muitos princípios muito próximos do espiritismo. Eles já tinham noções bastante elevadas, e isso
2 milênios antes do advento do cristianismo. Na segunda parte do livro, nós temos uma comparação, Leon Denis faz um comparativo entre o espiritismo e o celtismo, ou o druidismo, que seria a religião dos celtas. Leon Denis, nessa parte, ele faz um trabalho primoroso, onde ele esmiuça as lendas, as tradições e toda a doutrina celta, né? Ele nos revela que a comunicação com os mortos e a ideia de pluralidade das existências já era um conceito normal e corriqueiro para os celtas. Eles já tinham essa ideia, para eles era normal a comunicação com aqueles que já haviam partido e a reencarnação em um novo corpo humano. Eles já tinham esses conhecimentos. Eles tinham conceitos como livre-arbítrio, como responsabilidade. A responsabilidade pelos seus atos em oposição ao pecado e à culpa que mais tarde foram trazidos pelo catolicismo, pelo cristianismo primitivo, pelo catolicismo. Para os celtas havia não a noção de culpa, mas a noção de responsabilidade pelo que se fazia. Então as pessoas tinham que ser responsabilizadas pelos seus atos e todo mundo tinha o livre-arbítrio, podia decidir o que fazer. Por isso a responsabilidade. Eles tinham uma ligação e um respeito profundo pela natureza. Isso era simbolizado na figura da deusa mãe, que seria a própria natureza, a própria terra, né? Embora a sociedade celta não fosse matriarcal, a mulher tinha uma importância crucial nessa sociedade, seja simbolizando a natureza, a deusa mãe, né? Seja no papel de administradoras, conselheiras, sacerdotisas, guias. Então, numa época em que não havia, na maior parte daquela região, uma valorização da figura feminina, os celtas já tinham na figura da mulher uma importância crucial dentro da sua sociedade. A mulher não era apenas mais um membro acessório da sociedade celta, ela era um membro importante e crucial da sua sociedade. Aristóteles já havia escrito no seu livro chamado Mágica que a filosofia, para ele, nasceu entre os celtas, muito antes de ser conhecida na Grécia, e era cultivada entre os gauleses pelos seus sacerdotes, por aqueles que eles chamavam de druidas. Diodoro de Sicília também afirmava que havia entre os gauleses filósofos e teólogos dignos das maiores honras. Dois grandes expoentes antigos, Etienne de Bizâncio e Sótion de Alexandria, também conferem aos druidas, os celtas, na figura dos druidas, o título de grandes filósofos, porque eles tinham essa capacidade de enxergar além do óbvio, de refletir, que é próprio dos filósofos, que mais tarde a Grécia demonstrou que seria a maneira como nós, humanos, começamos a fazer ciência, ou seja, observando a natureza, refletindo e pensando. Ao mesmo tempo, o próprio César, imperador romano, que foi um dos maiores, que foi o maior inimigo e foi o conquistador dos celtas, eles acabaram sendo conquistados pelos romanos, ele escreveu num livro seus Comentários das Guerras Célticas, que os druidas eles ensinavam muito sobre o universo e suas leis, sobre as formas, as dimensões da Terra, o movimento dos astros,
Isso falando César, né, que era digamos assim, que foi o conquistador dos gauleses e que era um adversário, um inimigo, afinal de contas os romanos conquistaram eles, né? E ele falava, inclusive, nesse seu livro, que é o Comentário da Guerra das Gálias, que os druidas, inclusive, eles já falavam também sobre o destino das almas imortais. Tinha o conceito de que as almas dos homens eram imortais e que elas renasciam em novos corpos humanos. Então nós temos que essas ideias que são tão caras e são a base do espiritismo já existiam entre os celtas. Leon Denis nos traz esses relatos neste livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Do livro, Leon Denis nos traz as tríades, que é um conceito muito interessante. As principais ideias célticas são reunidas em conjuntos de 3 que têm relação entre si. É uma leitura bastante interessante, bastante instigante nesta parte. O leitor vai se deparar com uma filosofia pura, muito próxima e muitas vezes mais profunda do que as atuais, e com conceitos muito próximos do espiritismo. O espiritismo, na realidade, ele vem refinar e, por ser muito mais moderno, trazer ideias científicas e explicações racionais a muitos dos fenômenos que os celtas atribuíam à natureza. Mas o cerne do espiritismo, a reencarnação, a imortalidade da alma, as sucessivas existências, o livre-arbítrio, a responsabilidade pelos seus atos, já estava ali na filosofia dos celtas. Leon Denis afirma que a formação moral e filosófica do povo francês, né, a cultura nacional e o jeito de ser francês está diretamente e fortemente conectado com a origem celta do povo, porque realmente é na Gália e naquela região onde hoje é a França que vivia esse povo celta. Ao ler as tríades, o leitor vai ter a sensação de que está lendo alguma versão muito próxima ou romanceada do Livro dos Espíritos. A semelhança dos ensinamentos dos druidas e dos espíritos que responderam a Kardec é muito grande. Claro que os espíritos que responderam a Kardec, até por estarem mais adiantados no tempo, por ser uma época mais moderna, tinham explicações bem mais refinadas, racionais do que os druidas. Mas o cerne da filosofia está ali, é muito grande essa semelhança. Leon Denis também afirma que a facilidade com que os primeiros espíritas aceitaram as ideias contidas na codificação, e isso ocorreu na França, se devia principalmente à familiaridade da cultura e do espírito francês com essas ideias de imortalidade da alma, de pluralidade de existências, de reencarnação, uma vez que a codificação foi desenvolvida na França e porque eles eram descendentes desses celtas, essa cultura estava impregnada na alma francesa, foi um lugar onde foi bastante fecundo, foi bastante aceita a ideia da codificação, a ideia do espiritismo. Leon Denis chega a afirmar que não consegue imaginar um outro local no mundo onde fosse um solo tão fértil para essas ideias. O que nos leva também, quando lemos o livro, principalmente a parte histórica, onde ele faz o levantamento dos hábitos e das culturas, das tradições, das histórias, do nome dos personagens,
nos leva realmente a concordar com Denis, porque realmente esta cultura está impregnada na alma francesa. Não teria lugar mais apropriado ou solo mais fértil para essas ideias germinarem. A terceira parte do livro se dedica a divulgar o espiritismo. É uma conclusão natural da evolução do druidismo para o cristianismo e para a conclusão do espiritismo, onde o Leon Denis explica e apresenta o espiritismo na sua essência mais religiosa e mais próxima da natureza. Leon Denis era um divulgador apaixonado do espiritismo. No final, há a transcrição de algumas psicofonias recebidas pelo grupo que Leon Denis frequentava, que ensejaram material para esse trabalho. Muitas dessas psicofonias foram atribuídas a Allan Kardec. Esse é um livro que demorou para ser traduzido para o português, por ser considerado muito polêmico, já que traz mensagens atribuídas a Allan Kardec, ao codificador. Muita gente criticou o estilo das comunicações do Kardec nesse livro, afirmando que seria bastante diferente da forma como Kardec se expressava naturalmente. Mas a gente tem que pensar que nós escrevemos diferente de como falamos. Nós falamos de uma maneira mais coloquial, uma maneira mais informal, enquanto que ao escrever, e principalmente ao escrever uma obra de vulto como foi a codificação, se tem mais cuidado, se dilapida a palavra, se formata, apaga o que não ficou legal, se escreve novamente. Então é natural que exista uma diferença entre a expressão verbal e a expressão escrita. E uma vez que as mensagens foram recebidas por psicofonia, é natural que sejam um pouco diferentes. Ainda mais, nós estamos comparando um espírito antes e depois do seu desencarne. Quer dizer, o Kardec escreveu a codificação ainda encarnado e se expressou através de cartas, livros, de manuscrito. E nesse trabalho do Leon Denis, ele já estava desencarnado, então o espírito tem uma outra percepção também, e ele se expressava oralmente, por uma psicofonia, o que é, como nós já vimos, bastante diferente. Claro que é sempre bom manter o senso crítico ligado, como o próprio Kardec sempre ensinava e exigia. Kardec exigia que se duvidasse, se examinasse novamente, se comparasse e mantivesse sempre um pé atrás. Kardec era muito cético nisso, ele queria sempre questionar tudo, né? Mas apesar de um tom um pouco diferente do codificador nesse livro, até porque aqui ele está se expressando verbalmente e não por escrito, nós temos que levar em conta que nessa comunicação o espírito de Kardec estava se valendo de um médium, e que bem poderia esse médium, ele não tem o patrimônio intelectual que tinha o Kardec. Então esse médium teria que se valer do seu próprio patrimônio intelectual para traduzir as ideias e o pensamento que estava recebendo. Então obviamente soaria diferente do Kardec que se expressou na codificação, porque ele está se valendo da ideia que ele julga mais acertada para expressar o pensamento que ele recebeu desse espírito que seria de Kardec. E Kardec, quando era vivo, não dependia do médium para se expressar. Porém, como espírito, ele vai ficar à mercê da influência e da interpretação desse médium. Então é natural que a fala e a maneira de expressão sejam um pouco diferentes.
O próprio Kardec, quando vivo, ele publicou textos relacionados à cultura celta. O mais próximo da obra do Leon Denis foi um artigo na Revista Espírita de abril de 1858, intitulado Espiritismo entre os Druidas. É um texto do próprio Kardec, onde ele aborda o assunto que o Leon Denis aborda nesse livro, né? Concluindo, o que dizer? O livro, na realidade, é bastante agradável, é encantador, ele é instigante. Em determinados trechos, o leitor vai se sentir andando pelas florestas da Gália e da Bretanha, ouvindo os bardos cantarem, admirando os menires, os monumentos de pedra. Vai ser como ler um diário antigo, como ter acesso a memórias de um tempo, de uma terra que ficaram perdidas no espaço, ou no tempo, quer dizer. Realmente uma leitura extremamente agradável e uma leitura extremamente instrutiva, que nos traz a comparativo dos celtas na figura dos seus filósofos e sacerdotes, que eram os druidas, com o espiritismo. Lendo esse livro do Leon Denis, nós entendemos a descendência, né, a ascendência céltica de Hippolyte Léon Denisard. Daí entendemos por que ele, inclusive, adotou o nome que ele teria quando foi druida, que seria Allan Kardec. Ambas as filosofias, o druidismo e o espiritismo, elas são muito próximas. O livro vale a pena a leitura. É um livro bastante agradável. Boa leitura e muito obrigado.